Programa livre para todos os públicos. Hoje, a nossa conexão é com um brasileiro que foi policial nos Estados Unidos. Ele vai nos contar as principais diferenças da polícia americana para a polícia brasileira. Está no ar o Conexão Ceará de hoje. Agora o Conexão Ceará, nós vamos bater um papo com ele, que gentilmente cedeu um espaço na sua agenda para conversar com a gente. Nós do Conexão Ceará, nós aqui do Brasil, tentarmos entender um pouco de como funciona a polícia americana. E na opinião do Chief Marcos Bonfim, ele vai conversar com a gente também como a polícia brasileira pode adotar algumas coisas, se na atual situação consegue se fazer isso ou não. O nosso papo de hoje é sobre a atuação da polícia nos Estados Unidos e a visão de um brasileiro que é polícia nos Estados Unidos aqui hoje. Meu nome é Marcos Bonfim, chefe de polícia da King Special Polícia aqui em Carolina do Norte, Estados Unidos da América. Primeiramente, boa noite, Chief. Seja bem-vindo ao nosso Conexão Ceará. Boa noite aí para a tua audiência e obrigado pelo convite. É um privilégio estar compartilhando a minha experiência com vocês. Olha, a gente que fica feliz. Eu sempre digo que hoje em dia você compartilhar a experiência é muito melhor do que compartilhar ou dar dinheiro, porque na experiência você consegue passar coisas que você viveu para pessoas que ainda não viveram e não sabem como funciona. Primeiramente, gente, chief em inglês significa chefe de polícia. É como se fosse um tratamento, é como se fosse major, como se fosse coronel. Então, é o chief, a gente vai tratá-lo assim na nossa entrevista toda, durante a nossa entrevista aqui. Chief, você sempre foi polícia? Quando foi que você foi para os Estados Unidos? Como foi que ocorreu essa mudança do Brasil para os Estados Unidos? Há quantos anos isso? Eu cheguei nos Estados Unidos em 1983. 1983. Já tem bastante anos e em 1982 eu fui para a Copa do Mundo. Eu era vendedor da Gillette do Brasil e tive o privilégio de conquistar é o tipo de um campeonato dentro da Gillette, aquele que vender mais, cobrir as suas cotas, fazer o regulamento todo, ele é premiado e eles sempre pagam, normalmente em Copa do Mundo, 25 dias. Eu tive na Espanha, Barcelona e Madrid, com todos os ingressos pagos e foi uma viagem maravilhosa. Eu era bem jovem e para mim foi bastante dinâmico. E a partir dali me interessou muito conhecer o mundo e fiquei fascinado sobre cross-culture, sobre as diferentes culturas. É uma coisa fascinante. Por que as pessoas pensam diferente? Por que as pessoas agem diferente? Os valores, os princípios. É fantástico. E aí resolvi conhecer o mundo. Já viajei bastante aí pelo mundo. E aí eu decidi ir para os Estados Unidos, na época, para estudar inglês como segunda língua. Porque eu entendia, se eu aprendesse inglês, primeiro, dentro da Gillette, eu iria ter uma carreira muito mais rápida, porque é uma companhia americana, com a base em Boston. Hoje a Gillette já foi vendida, ela pertence a uma outra grande organização. Então, o primeiro local que você foi para os Estados Unidos foi Boston, então, Massachusetts. Foi Massachusetts, Lancaster, perto de Worcester. Tá? É mais ou menos 1 hora de distância de Boston. E passei lá 1 ano no Atlantic Union College, por minha conta, com investimento, com esposa, 2 crianças bem pequenas, e estudando. E aí, o interessante, eu já tinha feito 1 ano de seminário no Brasil, seminário teológico na Tijuca. E a minha igreja lá era uma igreja muito pequena. Aliás, os Batistas do Sul em New England é muito pequeno. Só para você ter ideia, naquela época, nós tínhamos em 6 estados
nós tínhamos, era 197 igrejas, mas tudo pequena. A minha igreja tinha 15 membros, tudo vovô já devendo para estar perto de Jesus. E nós éramos únicos jovens. E eles ficaram apaixonadíssimos por nós. E aí convidaram para nós continuarmos nos Estados Unidos estudando, indo para um seminário, que eles iriam custear tudo, e etc, etc. Eu dizia, não, eu vou voltar para o Brasil, que a minha mente era voltar para Gillette, crescer. Então, ser policial, nesse momento, nem era uma ideia, né? A princípio, né, tio? Mas nem pensar. Mas longe disso. E, primeiro, eu era contra policial. Eu tinha um trauma tremendo contra policial. Você sofreu algum tipo de violência na sua vida de civil antes de ser policial? Olha, o meu padrasto tinha 2 autoescolas. Autoescola Pilares e Autoescola Antares, em Auma. Era só corrupção. Aí eu ficava indignado ver delegado, policiais, era só dinheiro. Se você não pagava, tu não passava. Eu ficava desesperado. A velha propina, né? A propina, né? Isso para mim era muito triste. Foi traumático, né? Traumático. Só para você ter ideia, quando o meu pai faleceu, 3 meses depois, eu larguei a autoescola. Eu dei para minha mãe sem sair com... A autoescola estava no meu nome e do meu irmão. Larguei porque eu não admitia isso. E aí começou a minha carreira de vendas. Entrei como promotor na Gillette, promotor de vendas, depois fui promovido a vendas, e aí continuei a minha carreira. E como foi que se deu lá de Boston, você começou a morar lá, como foi que se deu? Primeiramente, antes de você explicar como se deu isso, porque é natural que é possível, mas eu vou fazer essa pergunta. É possível um brasileiro ir para os Estados Unidos e se tornar um policial, Tiff? Claro, basta ser cidadão americano. Nós temos vários hoje nos Estados Unidos. Agora, o brasileiro que pensa que vai sair daqui, vai chegar lá, vai ser policial, pode esquecer. Ele tem que estar legalizado, tem que entender bem o inglês, tem que escrever de uma maneira que ele possa apresentar um repórter. Ele não precisa ser especializado em escrita, como eu não sou. Um repórter seria, só explicando para nossa audiência, um repórter seria como se fosse um boletim de ocorrência, que já no nosso papo aqui, o Tiff vai explicar que nos Estados Unidos é feito todo esse procedimento somente pelo policial, e vocês já vão entender. Você é natural da onde aqui do Brasil, Tiff? Nasci no Rio de Janeiro, em Madureira. Fui criado em Pilares, Meia, Abolição, Cascadura. Sou americano também e também sou cidadão português. Olha aí, três cidadanias, né? Já que o Tiff é do Rio de Janeiro também, quero agradecer a audiência. Nós temos uma audiência muito grande, principalmente lá na Rocinha, São Cristóvão, onde, como a TV Diário, a nossa sede aqui no Nordeste, eles acompanham bastante. Então tá todo mundo ligadinho lá no Rio de Janeiro agora com a gente. Tiff, quando você disse, eu vou ser policial, vou estudar para ser policial, vou fazer o curso, como foi quando você decidiu isso? Foi muito tempo atrás em que eu estava em Charlotte, eu era missionário em Charlotte. Missionário, pastor, você era pastor? Pastor. Mas, enfim, eu era extremamente envolvido com a comunidade, eu era envolvido mesmo. Eu fazia parte do MEA International Cabinet, MEA é o prefeito, e International Cabinet era um gabinete focado. E aí o prefeito me convidou para fazer parte de um grupo de estudo que nós iríamos estudar o Departamento de Polícia de Charlotte durante um ano. Nós nos iríamos encontrar 2 vezes durante um mês e dar sugestões para o Departamento de Polícia para que eles pudessem fazer a mudança e ouvir a comunidade. Quando eu fui, eu falei, eu vou porque... Né? Cara, a polícia não vai ouvir nada. Não...
Estados Unidos acontece isso, de pedir uma propina? Propina? Não. Existe casos de corrupção, existe. E dura muito pouco. Inclusive, eu posso te contar uma de um State Trooper de Carolina do Norte, em certa região. A State Trooper, ela equivale no Brasil à Polícia Estadual, as PRFs, né? Polícia Rodoviária Federal. E tem a estadual. Estadual, Aí no Brasil tem federal. Nos Estados Unidos não existe federal, Polícia Rodoviária Federal. Então, seria estadual. Eles são especializados só em tráfego, trânsito, ponto. E aí, esse policial, sempre quando vinha um hispânico, ele parava esse hispânico, achava coisa negativa, fora da lei, e pegava $100. Como é que ele identificava isso, Chief? Como é que... Você coloca a placa, vê se a carteira está suspensa, se o carro está faltando alguma coisa, o cara avança um sinal, o cara... É só você ir atrás. Qualquer infração de trânsito já é motivo para ser parado, não é isso? Exatamente. E é facílimo. É só você ir atrás do cara, o cara mudou de faixa sem armar a seta, já é a razão de eu parar. Daí o cara já botou no computador, já identificou o nome da pessoa, etc. Bom, aí ele parava. Muitas das pessoas não estavam legalizadas nos Estados Unidos. E aí ele tomava $100 desse pessoal. Falei, olha, vamos fazer um negócio. Eu não escrevo, porque senão eu vou ter que te levar para a corte, etc. E $100. Teve um que denunciou. Foi o suficiente. Essa é a grandeza dos Estados Unidos. Tem sacanagem nos Estados Unidos? É claro que tem, não resta a menor dúvida. Tem tudo quanto é tipo de corrupção, tem tudo quanto é tipo de crime, mas não deixa pegar. Não dá bobeira, porque se der bobeira, dançou. Não importa quem. O crime existe, a diferença é que a força da lei ela é mais executada. Exatamente. Então, eu paro um juiz, o cara não vai me dar carteirada, não. Porque se der, é pior. Bom, eles colocaram um hispânico do SBI, dirigindo um carro com a placa adulterada. No local onde esse policial trabalhava, viram o dia que ele estava de trabalho, o horário, foi para lá e aí não deu outro. O cara, parou, o cara viu que era espanhol, o cara falando em espanhol, que não entendia inglês direito, mas ele era do SBI. E aí o cara pediu $100, perfeitamente. FBI, o senhor está preso. Nossa. Eu adoro, cara, eu vibro com isso. Perfeitamente, o senhor está preso. E o cara foi preso, na rua, na hora. O nosso equipamento de trabalho é esse. Pistola, ela está descarregada, ela não está carregada. O magazinho, o carregador está vazio. E a pistola está sem munição. Toda vez que nós fazemos prática, nós não carregamos munições vivas. Tenho 2 magazines, 2 carregadores, cada um 17 munições. Então o total vai dar 51 tiros. Tem o meu taser, lanterna, temos o batom, tá? Que ele é de ferro, nós usamos para grandes, largas massas corporais. E então, na medida que vai se desenvolvendo a atividade, nós vamos usando o equipamento necessário, tá? Então nós vamos fazer a demonstração como é feita a primeira etapa. Então eu estou com o meu carro ligado, nós temos um suspeito na frente num carro, ele avançou o sinal e eu vou fazer a abordagem. E vamos mostrar também algumas técnicas para que vocês possam ter ideia de como nós agimos numa totalidade, tá? Mas antes de parar o suspeito, eu vou no computador. No meu computador me mostra toda a informação do carro, se ele tem porte de arma, se ele carrega arma, se ele tem alguma atividade criminal, se ele já foi preso, enfim, a vida do suspeito vem toda no computador de acordo com a placa. Suponha que o motorista seja uma outra pessoa que não seja o proprietário do carro. Assim que eu fizer a abordagem nele, ele me der a documentação, eu volto para o carro, coloco a informação dele e me dá toda a informação dele individual, tá bom? Então eu estou entrando no carro para fazer essa abordagem. O senhor tem vários vídeos, Chief, na internet, inclusive, tem muitos seguidores, porque
eu acredito que foi isso, eu quero até que você me responda, você sentiu a necessidade de mostrar para os brasileiros como funciona a polícia americana, e o Chief fez um canal no YouTube, e nesse canal existe vídeos de vários momentos, de abordagens, como é um carro da polícia dentro. Primeira diferença, vamos aqui para as diferenças da polícia americana para a brasileira. Um dos motivos dessa nossa entrevista, nós vamos chegar lá, é na história da violência, do racismo, mas até lá vamos aqui pela diferença. A abordagem da polícia americana é muito diferente da brasileira, Chief? É porque, primeiro, tem duas coisas que é extremamente importante, que nós somos treinados constantemente, você fazer uma abordagem em que você tem uma certa seguridade, que fala, que você faça uma abordagem que ela seja salva, que você não se exponha a risco. Então, a gente tenta minimizar o risco. O risco sempre vai existir, mas nós procuramos minimizar ao máximo. Só para a gente terminar, para concluir a questão da abordagem, o policial liga a câmera, ele vai até o carro. Todo policial, quando vai a um carro, eu já fui parado algumas vezes nos Estados Unidos por questão de trânsito mesmo, eu ultrapassei um speed limit ali, pouquinho, mas passei, e ele me abordou, já tive essa experiência. Ele não chega na porta do veículo, ele fica meio atrás do veículo, não é isso, Chief? Para conversar ali com o motorista, e pede alguns documentos, são 2 documentos básicos que ele pede ali a princípio, não é isso? Quero explicar a vocês que eu desliguei a luz para não chamar muita atenção da vizinhança, porque isso é um treinamento, mas se fosse realmente real, as luzes constantemente estariam ligadas. Então vocês vejam, eu saí do carro, fechei a porta, não bati a porta com força para que ele não possa me ouvir. E eu venho andando. Na medida que eu chego no carro, estou procurando ver todos os movimentos. Eu coloco a minha mão na traseira do carro. A razão que eu coloco a minha mão na traseira do carro é para deixar as minhas impressões digitais. Por quê? Caso aconteça alguma coisa, eu leve um tiro, ou ele fuja, alguma coisa aconteça, no futuro, se acharem o carro será identificado porque minha mão está na abordagem. Na medida que eu faço a abordagem, se aqui tiver todo coberto com aqueles filmes preto, eu não tenho visão daqui da parte de trás. Eu falo: motorista, senhor, abre o vidro de trás. Aí ele abre o vidro de trás, e aí eu tenho a possibilidade de ver se tem alguém atrás, se tem alguém armado, se tem alguma coisa, algum outro suspeito. Então não tem, eu faço aqui, ele abre o vidro aqui da frente. Então aqui eu faço a abordagem: senhor, your driver license registration, a sua carteira de motorista e o seu registro do carro. Aí ele me passa a carteira de motorista, eu olho, aí eu digo para ele: meu senhor, o senhor sabe a razão que eu parei o seu carro? Não, senhor. O senhor avançou o sinal, por isso que eu vim atrás do senhor e parei o senhor. Por que nós não ficamos de frente? Porque você que está inclinado, além de você ter a visão da parte de trás do carro, e aí quando eu faço a abordagem, porque se ele pegar a arma, se ele for virar, ele vai ter que virar. Se eu ficar no lateral, ele só fala assim: pá, me atira. Eu estando inclinado, ele vai ter que virar. E naquilo que ele for virar, ele já vai levar 2 tiros no meio da cara. Aonde os policiais no Brasil carregam as suas vestes, as suas proteções, veste que vocês falam aí é colete, não é isso? E o pior, aí no Brasil, com o calor que se faz, é terrível. Imagina o policial trabalhando durante o dia todo na região norte do Brasil, no Rio de Janeiro, com o calor que faz no Brasil, com essa veste extremamente quente, e pior, com aquela gorra na cabeça o dia todo. Então isso tudo vocês têm que levar em consideração e pensar. Então agora vou me movimentar, vou
botar esse target lá para trás. Então aquele ali é o meu suspeito, tá? Até para tirar a minha arma tem um pouco de dificuldade. Acabou a munição, tirei, joguei, me defendi, estou aqui. Ó. Parei. Agora a arma acabou, a munição acabou. Vamos ver. Olha a diferença, meus amigos. Olha a diferença. Eu dei 30 tiros. Foram 30 tiros. Olha a diferença. Não acertei nenhuma no alvo. E dos 30 tiros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Na verdade, só 14 eu coloquei no pessoal. Mas isso porque eu sei que a minha vida não está em jogo, não estou correndo perigo de vida, estou num environment tranquilo, protegido, estou no range, só para você ver a diferença, tá? Agora, a realidade dos nossos policiais no Brasil é muito triste. Nós temos que dar apoio aos nossos policiais, nós temos que oferecer treinamento. Isso que está aqui, olha que eu pratico. Eu atiro quase toda semana, eu venho para cá atirar. Me ajuda o nosso policial do Rio de Janeiro, que não está aqui comigo, dão 25 munições para eles no início do ano, e em dezembro eles têm que dar 25 munições de volta, e não praticam durante o ano todo. Você, cidadão brasileiro, você vai ser vítima de bala perdida, tá? É isso que eu quero dizer para vocês. Dê suporte ao nosso policial. O treinamento é fundamental. Estão vendo como eu fiquei? 1 minuto fazendo exercício, como altera tudo. Imagina na vida real. O senhor é um dos defensores, inclusive já veio ao Brasil trazendo conhecimento e trazendo palestras para alguns departamentos de polícia. E o senhor, Tiff, alguns anos atrás, trouxe a ideia do ciclo completo na polícia. Você defendia muito isso. A gente conversando em off, você falou que para o Brasil não defende mais, você está revendo para o Brasil esse tipo de procedimento. E eu queria que você explicasse para os nossos telespectadores que estão acompanhando agora o nosso Conexão Ceará, o que seria o ciclo completo de polícia? Como que funciona isso? O ciclo completo, ele é um sistema fabuloso, mas o perigo do ciclo completo é que ele dá um poder incrível ao policial. Um policial americano, ele faz o trabalho de 3 no Brasil. Ele faz o trabalho dele de policial de rua, ele faz o trabalho de escrivão e ele faz o trabalho do delegado, indiciando a pessoa e de imediatamente apresentando ao magistrado. Então, essa é a primeira fase do nosso procedimento de como fazer uma abordagem, e daqui ele vai direto para o presídio. Não há necessidade de levar ao chefe. Não há necessidade de você levar o sargento, de levar a supervisão. Eu sou responsável por ele. Aliás, a coisa principal que eu vou precisar é esse livrinho azul que nós compramos na loja de polícia, que é uma edição atualizada que vem com todos os crimes. É aqui que eu vou, na minha citação, colocar o crime. Você não precisa fazer bacharel 5 anos para ter um livrinho desse para colocar qual foi o crime que ele cometeu. A polícia brasileira é uma das polícias que mais mata, comprovadamente, números da Anistia Internacional, números do Departamento de Direitos Humanos da ONU. Você elencou aí alguns dos motivos, corrupção. E nos Estados Unidos, Tiff, o que aconteceu, um dos motivos da gente estar batendo esse papo hoje no nosso programa, no nosso Conexão Ceará de hoje, é exatamente por isso, que algumas semanas atrás, um homem negro foi morto brutalmente e na frente das câmeras. Eu acho que
Isso foi terrível. E despertou, foi o gatilho, foi o pontapé ali para vários protestos nos Estados Unidos, protestos inclusivos, que acabaram gerando violência nas ruas também, como esse de Atlanta que você vai nos contar agora. Eu tenho 2 perguntas para a gente continuar. Você já prendeu negros no seu trabalho, Tiff? Já chegou a prender pessoas negras? Já. E teve um caso muito especial aqui na corte, virou um show. Foi em Carolina do Sul, quando eu era policial na cidade de Pageland. Eu parei o meu carro, era noite, eu parei o meu carro entre outros carros, onde tinha uma agência de automóvel. Tá? E ali, o parado, nós tínhamos uma parada obrigatória em que muitas das pessoas não paravam o carro, passava direto na parada obrigatória. E aí, passava direto, eu já ia atrás, acionava a luz, dava a multa. Aí tive essa senhora, meu amigo, ela, quando eu parei, eu fiz a volta, ela já cruzou o braço. Por que o senhor me parou? Mas gritando. Eu falei, minha senhora, a sua carteira de habilitação e o registro. Eu quero saber por que você me parou. Quando pela 3ª ou 4ª vez, aí eu já engrossei a voz. Minha senhora, drive license e your registration. Aí a mãe dela, dá logo esse negócio para ele. Aí ela me deu. Eu falei, eu lhe parei porque a senhora não parou na parada obrigatória. Meu amigo, a mulher fez um escândalo. Gritar, eu parei, né? Minha senhora, não parou. Eu estava ali, observando, não parou. Minha senhora, eu não vou argumentar com a senhora. Eu vou no meu carro, vou marcar a data da corte e a senhora terá todo o direito. Eu nunca bati boca com nenhum suspeito. Nunca. A gente discute em corte. Porque você só perde. Você bater boca com suspeito. Isso é uma coisa que os policiais no Brasil têm que aprender. Você não bate boca com suspeito. O senhor quer bater boca? Vamos lá para a delegacia. Lá tu está na frente do delegado, o senhor fala o que o senhor quiser. Inclusive, teve um caso em Alphaville, agora que o cara quis humilhar, você deve ter visto esse vídeo, o empresário quis humilhar e o policial teve muito sangue frio ali. Aquele policial fez um procedimento, na sua opinião, um procedimento correto, ficou ali, o cara tentou humilhá-lo, dizer que ele ganhava pouco, que ele era um lixo, mas ele manteve ali. Agora sim, por que eles não agem assim? Por que eles não agem assim dentro das comunidades? Deixa eu terminar Ai, meu Deus do céu, não provoca. Mas deixa eu terminar para você entender. E aí, eu voltei para o meu carro, ela começou a gritar, eu voltei para o meu carro com a documentação dela, fiz a multa e retornei. A senhora quer que eu explique aqui a multa, o dia que a senhora... Eu não quero merda nenhuma! E falando um palavrão, xingando. Minha senhora, a senhora não quer a multa? Aí eu larguei no chão. Tá tudo gravado. A gente larga. Eu não vou bater boca e nem vou jogar a multa no carro dela. Tá aqui a multa. Bom, larguei no chão, fui pro meu carro e fui embora. Eu olho pelo retrovisor, ela abre a porta e pega a multa. Bom, no dia da corte, nós estamos lá em corte, e aí eu apresento os meus casos. Aí o juiz chama ela e diz, a senhora quer falar alguma coisa? Quero sim! O que a senhora quer falar? Esse policial, é a segunda multa que ele me persegue. Ele não gosta de negro. É um cara que discrimina. Aí, na minha cabeça, eu falei, cara, não estava batendo. Aí o juiz, tá muito bom, pode voltar a sentar. Tem testemunha? Até a minha mãe estava, perfeitamente. Minha senhora, por favor, a senhora quer contar o que a senhora viu para a mãe dela? Esse policial segue a minha filha há muito tempo. Ele deu uma multa na minha filha? Não, o juiz Vieira, eu quero que a senhora... Como é que a senhora viu? Não, ele estava 8 carros atrás da gente. Ela parou no parado obrigatório, era o outro carro. O juiz olhou, 8 carros atrás da senhora. Como é que a senhora viu? A senhora tinha retrovisor do seu lado, do passageiro? Como é que a senhora sabia que ele era o 8º carro que estava atrás da senhora? Aí já matou tudo, né? A senhora saiu do carro para ver quem era o policial? Como é que a senhora sabia que o policial estava atrás da sua filha com 8 carros? Aí a mulher se embanana. Aí
a motorista que eu dei a multa, ela levanta, eu vou ter que pagar essa multa? E o juiz, vai. Então o senhor pode prender 30 dias, pode levar. Cara, 30 dias de cadeia por causa de uma parada obrigatória, cara. Aí todo mundo na corte ficou olhando assim. Cara... Sem entender, né? Não tem. E aí levaram em cana. Aí eu continuei depois com outros casos meus, mas foi uma... Mas tem racismo dentro da polícia americana? Tem racismo? Claro que tem. Preconceito. Eu sofri racismo. Eu sofri muito racismo dentro da polícia. Porque, embora me considere branco, não nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eu sou hispânico, não sou branco. Se você pegar um italiano, um francês, eles não consideram latino. É branco. Eles são latino, mas branco. Eu sou hispânico. No meu registro, como cidadão americano nos Estados Unidos, eu sou hispânico. E acabou. Então, por eu ter um acento muito forte, o meu inglês é pesado. Você é mesmo da onde? Cara, eu vi policiais rindo de mim, colegas, por causa do meu acento. Quando eu pegava o rádio e passava, tem um carro suspeito, tal, placa tal, eu estou na rua tal, depois de eu aprender, ver que eles debochavam de mim por causa do meu acento, eu, além de falar a palavra, eu fazia por sílabas, spell, a palavra. Mas eu sofri muito. Antigamente, nós fazíamos uma abordagem diferente. Normalmente, nós fazíamos a pessoa colocar as mãos no carro, né? Ou no capô, ou até mesmo atrás, né? A pessoa colocava a mão atrás. Isso vai nos prejudicar muito. Por quê? Ele, com o carro, ele pode fazer uma alavanca e criar uma força extra. Além da velocidade, ele cria uma força extra e atingiu o meu rosto. E eu até mesmo perdeu os sentidos, né? Então, por isso que hoje nós não estamos mais usando o veículo para fazer uma abordagem. Porque se ele fizer alguma coisa, eu empurro e tenho a minha arma apontada para ele. Você acha que com essas medidas do Donald Trump essa semana, que ele assinou um decreto para mudar a polícia, você acha que vai mudar alguma coisa, Tiff? Mudar nada. Vai mudar nada. Primeiro que isso é problema local. É problema de cada departamento. Enquanto não tiver o Estado envolvido, aonde que está, e os departamentos estiverem imbuídos em fazer a mudança, a pressão agora está muito grande. Como já teve no passado, várias pressões, isso não é novidade, não. Depois de um mês, esquece. O grande problema agora, você tem que entender, que juntou a situação, mais a pandemia, 44 milhões de pessoas desempregadas, sem ter o que fazer. Vamos fazer protesto, porra! Vamos pra rua! Vamos explodir essa bosta! Tá ruim mesmo! Não é só o racismo. O racismo, juntando... Isso é a minha opinião, tá? Eu não sou... Sim, isso é a minha opinião. Juntando toda a situação... Cara, eu tô sem trabalho, vou pra rua fazer protesto. Não tô tirando o mérito do protesto. O protesto é real e é justo. Eu até acrescentava um agravante aí nas suas colocações, que é a eleição para presidente também. Que aí as autoridades, o governo fica todo mundo preocupado, né? Mas isso aí está embutido. O problema da eleição vai vir agora com as ações dos candidatos, tá? Isso aí é outra... Nós já estamos vendo o jogo que é um jogo sujo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não estou tirando o mérito do protesto. Tem que ter o protesto, tem que fazer mudanças, é um movimento válido, real. Estamos chegando na reta final aqui do nosso bate-papo, eu vou deixar uma pergunta, não sei se o Tiff Marcos Bonfim vai saber responder. Qual o caminho para resolver o problema da polícia no Brasil? A gente ouve às vezes por aqui, inclusive muitos protestos, não acabou, tem que acabar a polícia militar. Inclusive, eles interpretam de uma forma errada
qualquer pessoa inteligente consegue interpretar o que se está falando. Acabar com a polícia militar não é acabar com a polícia. Ninguém é burro o suficiente de pedir para acabar com a polícia. Não existe sociedade sem uma polícia. Mas o que eu entendo daqueles protestos é acabar com o método que a polícia militar é feita. Então eu entendo que aquele protesto está dando aquele recado em relação a isso. Qual seria a saída para o Brasil ter uma polícia eficiente? Chief Marcos Bonfim. O primeiro, processo de seleção. Entrada única. O cara vai ser promovido não por tempo, mas por mérito. Não é igual os militares, o cara entra como aspirante, ficou 2 anos, passa segundo tenente, 6 meses, paga segundo tenente, ficou 2 anos, passa primeiro tenente, vai para por tempo. Ele só, quando chega a major, aí ele vai fazer o curso de lá para coronel, e aí ele chega a tenente-coronel. Depois de tenente-coronel, já é a politicagem do governo para o cara ganhar as 3 chamadas. Agora, no sistema que nós temos nos Estados Unidos, é por mérito. Você pode ser policial por 30 anos. Eu conheço vários. Um grande amigo meu, ele é sargento, já é sargento por 18 anos e não foi mais promovido. Porque para você passar para tenente, você tem que ter certas qualificações. Para você passar para capitão, você tem que ter certas outras qualificações e assim vai. Quanto mais você cresce dentro do departamento, menos policiamento você faz. Você está gerenciando. É diferente. O cara é coronel, é o função do coronel. Gerenciar todo o batalhão. O coronel sai na rua para subir morro, para na rua para dar multa com barraca de camelô? Claro que não. Então, o nível, o treinamento é totalmente... Então, isso tem que acontecer para entrada única e o cara crescer gradativamente por meritocracia, não é assim que se fala? E ele vai conquistando quando abre vaga. Nos Estados Unidos, você entrou como um policial, vamos falar de Charla. Durante os 3 primeiros anos, você vai chutar lata, você está na rua. Porque o departamento entende que para você chegar lá em cima, você tem que entender o contexto da rua. Depois de 3 anos, quando houver uma vaga no departamento, vamos supor que houve uma vaga para detetive, investigador de roubos de carro, violência doméstica ou até mesmo homicídio. Houve a vaga, você vai colocar a sua aplicação como se fosse um novo emprego dentro do departamento. Você vai passar por entrevistas, vão olhar a tua vista, vão ver se vocês têm vocação para aquela área. É uma empresa. Um departamento de polícia é uma empresa, tá? Então, você tem que gerenciar aquilo com qualidade. Então, por exemplo, todo mundo é apto para ser SWAT? Não, não é. Eu não sou. Eu fiz o curso de SWAT, mas não sou qualificado. Durante aquela semana, eu aprendi que aquilo não é para Marcos Bonfim. Por quê? A minha personalidade, a minha habilidade para aquela função, ela não é adequada. Agora, se você disser assim, que tal polícia comunitária? Meu amigo, me dá o microfone. Maravilha, maravilha. Chief Marcos Bonfim, nós do Conexão Ceará agradecemos esse bate-papo, nós da TV Diário agradecemos esse bate-papo e espero que as polícias do mundo inteiro melhorem esse atendimento e o proteger e servir seja sempre o lema deles. Muitíssimo obrigado. Que Deus te abençoe e que essas mudanças possam acontecer no Brasil. Que Deus abençoe o Brasil, vamos fazer a diferença no nosso país e a diferença começa em nós. Vamos mudar o nosso país. Que Deus abençoe vocês.